Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, meus queridos e queridas. A minha oração e desejo é que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo continuem derramadas sobre a vida de cada um de vocês e de todos os seus queridos. Muito nos alegra o poder compartilhar esse tempo de culto com cada um de vocês, na esperança, no desejo de que o Senhor mesmo, por meio do seu Espírito Santo, possa falar profundamente ao coração de cada um de nós. Excepcionalmente, neste domingo, nós estamos realizando um culto não presencial. Mas quero lembrar a vocês, irmãos e irmãs, e a todos os demais que nos acompanham, que a partir do próximo domingo, Deus nos permitindo, nós estaremos retomando os nossos trabalhos presenciais, ou seja, a escola bíblica e os cultos nos nossos horários habituais, e contamos com a sua presença conosco. É claro, você que não tem nenhum impedimento para estar ali no templo junto com todos os demais. Esperamos então que o Senhor nos conceda essa oportunidade e essa bênção de estarmos juntos nesses momentos. Olá, irmãos! Vamos fazer uma leitura bíblica. Convidamos a todos a nos acompanhar. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Descansar
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Os textos da palavra do Senhor em que estaremos meditando neste momento encontram-se na Epístola aos Hebreus. O primeiro, no capítulo 11, nos versos 13 a 16. E o segundo texto nessa mesma epístola, no capítulo 13, verso 14. Nestes textos nós lemos assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que o Senhor nosso Deus abençoe e aplique a mensagem da sua palavra ao coração de cada um de nós. É o nosso desejo, é a nossa oração. Uma das expressões mais interessantes que encontramos nas Escrituras, que é aplicada àqueles que têm fé em Deus, é quando ela se refere a estes como a peregrinos. Essa expressão, ela designa aqueles que
não têm residência permanente, que habitam temporariamente em lugares que não lhe pertencem ou que estão vivendo fora do seu lugar de origem. Assim, o autor de Hebreus, no texto que nós lemos, se refere a Abel, a Enoque, a Noé, a Abraão, a Sara, a Isaque e Jacó, como pessoas que reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Na verdade, esse reconhecimento deveria ser o de cada ser humano, já que todos os que vêm a este planeta só o habitam temporariamente. Nossa morada aqui não é permanente, não é definitiva. Estamos todos de passagem neste mundo, nós o sabemos. É verdade, podemos viver nesse mundo como se fosse tudo o que está destinado a nós, como infelizmente o faz a maioria das pessoas. Mas, se levarmos em conta e a sério o que Deus nos diz em sua palavra, descobriremos que há uma realidade à nossa espera que em nada se compara com a que aqui vivemos neste mundo. Para nos habilitar a experimentar e a viver essa nova realidade, é preciso que, assim como o peregrino, tomemos algumas atitudes indispensáveis. E eu quero refletir com vocês sobre algumas delas. A primeira que quero sugerir é que nós precisamos nos decidir a viver pela fé e não pelo que vemos. É assim que o texto nos diz que estas pessoas, a quem o autor se refere nos textos que nós lemos, elas viveram pela fé. De fato, nós precisamos tomar uma decisão em nossa vida. Ou vivemos pela fé, ou então vivemos apenas por aquilo que nós vemos, que os nossos olhos carnais, que os nossos olhos físicos podem ver. A verdade é que há muito mais do que esses olhos que nós temos em nosso rosto conseguem enxergar. É como diz aquele célebre escritor num livro muito conhecido, que essa realidade invisível aos nossos olhos é aquela que é a essencial, é aquela que verdadeiramente importa. É preciso que reflitamos sobre qual tem sido a nossa atitude com relação à nossa vida. Podemos viver apenas pelo que vemos, apenas pelo que os nossos olhos físicos conseguem enxergar, mas a sabedoria de Deus nos recomenda a viver pela fé. A segunda atitude que precisamos tomar em nossa vida neste mundo, com base na experiência do peregrino, é que precisamos nos cuidar, no sentido de não colocarmos a nossa esperança, a nossa segurança e a nossa alegria ou felicidade nas coisas que esse mundo oferece. O peregrino, pelo fato de viver de lugar em lugar, ele não cria raízes aonde ele se estabelece, aonde ele arma a sua tenda. Ele sabe que ali é um lugar temporário e, por isso, ele não pode colocar a sua segurança, ele não pode colocar sua esperança, não pode fazer das coisas que ele usa a razão da sua felicidade. O conhecido
autor C.S. Lewis, famoso pelas Crônicas de Nárnia, um servo de Deus, antes ateu, mas depois convertido ao cristianismo, ele assim se expressou: se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui feito para outro mundo. E é precisamente assim, queridos e queridas. Nós temos em nós muitos anseios, muitos desejos, mas o fato é que nada que nós encontramos nesse mundo tem esse poder, tem essa capacidade de nos preencher completamente. Nenhuma experiência deste mundo pode nos satisfazer de maneira plena. E como disse Lewis, a explicação mais provável é de que nós não fomos feitos para esse mundo. Há um outro mundo à nossa espera. Há uma outra experiência que Deus tem preparado para que nós a vivamos. Mas quero ir um pouco adiante e refletir com vocês sobre uma outra atitude também necessária à nossa vida. Isso é algo que diz respeito de maneira muito particular ao peregrino. É de que nós, de fato, necessitamos de poucas coisas para viver felizes enquanto aqui estamos. De poucas coisas. É como Jesus, na casa de Marta, Maria e Lázaro, dirigindo-se a Marta, disse a ela: poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só. Precisamos, a exemplo de Maria, assim como exaltou Jesus, escolher a boa parte, aquela parte que ninguém pode tirar de nós. O fato é que nós acumulamos tantas coisas em nossa vida nesse mundo. Nós colocamos tantos fardos às nossas costas. Abrigamos tanta ansiedade, tanta preocupação, tantas inquietações no nosso coração, que a nossa caminhada nesse mundo se torna difícil. O peregrino, aquele que entende a sua condição, que vive a realidade desta condição de peregrino, ele sabe que não pode carregar muita bagagem, até pelo fato de que ele está a caminho, até pelo fato de que ele não tem uma residência permanente. Não sei, talvez alguém que esteja acompanhando esse nosso momento, essa nossa reflexão, possa ter tido aquela experiência de fazer uma mudança de casa, uma mudança de residência, e de repente nesta mudança descobrir que acumulou muito mais coisas do que eram necessárias à sua vida. E é precisamente quando nós nos mudamos que muitas vezes descobrimos esta realidade. Não nos damos conta no dia a dia de que temos acumulado muitas coisas que de fato não nos são necessárias. Poucas coisas são aquelas que são capazes de nos fazer de fato felizes. E é preciso que compreendamos isso. É preciso que priorizemos isso, ao invés de estarmos acrescentando à nossa vida pesos e fardos que são desnecessários e que só trarão mais problemas,
mais dificuldades só vão nos sobrecarregar à medida em que nós caminhamos. Mas eu quero ir para a última aplicação, a última atitude que precisamos tomar, considerando que somos todos peregrinos neste mundo. Precisamos seguir vivendo aqui, mas sem jamais nos esquecer de que estamos a caminho de uma pátria melhor, da cidade eterna e permanente, da casa do Pai, onde Jesus tem uma morada preparada para nós. É isso que o texto de Hebreus 13, 14 nos diz. Não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos em busca, estamos a caminho daquela cidade eterna. Ora, querido, é preciso que, a essa altura, nós reflitamos sobre o fato de que essa morada eterna, que Jesus chama de casa do Pai, ela, no desejo de Deus, no plano de Deus, é para todos nós. Mas estar um dia na casa do Pai não é algo que nos acontecerá de maneira automática. Quando deixamos este mundo, estaremos na casa do Pai. Jesus deixou claro que para desfrutarmos dessa experiência, no final de nossa peregrinação neste mundo, quando nós deixarmos essa tenda, como diz o apóstolo Paulo, referindo-se ao nosso corpo, Jesus nos diz que para estarmos na casa do Pai, nós teremos que, antes disso, na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nesta terra, ter escolhido o caminho para estarmos lá. E quando Jesus se refere a um caminho que leva ao Pai e, consequentemente, à casa do Pai, ele é muito claro quando ele fala a esse respeito. Ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele disse aos seus discípulos que na casa do Pai há moradas e que ele ia preparar lugar para eles, Jesus disse que o grande desejo dele, ou seja, o grande desejo de Deus, é que nós vivamos perto dele, ou como disse Max Lucado, de uma maneira muito interessante, ele diz que o grande desejo de Deus é nos levar para casa um dia. Mas ele não nos levará à força, ele não nos levará independentemente daquilo que nós tenhamos decidido, porque o Deus que nos criou é um Deus gentil, é um Deus educado, é um Deus que respeita a decisão que nós tomamos, tendo nos dado a liberdade de fazer nossas escolhas, ele não passará por cima disso. Por isso, é preciso, é indispensável que queiramos estar na casa do Pai e na presença dele. E que, querendo de fato, nós aceitemos o caminho, nós entremos pela porta e trilhemos o caminho, o único caminho que nos levará até lá. E Jesus, como disse ainda há pouco, Jesus é claro quando ele afirma que não há um outro caminho. Precisaremos passar por ele. Precisaremos compreender que Deus o enviou a esse mundo para não só para nos mostrar o caminho, mas para ele mesmo ser esse caminho
que nos leva até a presença do Pai. Eu e você somos peregrinos neste mundo. Cada ser humano, se refletir sobre a sua realidade, vai também chegar a essa mesma conclusão. Nós somos peregrinos. Estamos em busca de uma cidade permanente, de uma casa permanente, porque aqui nós não haveremos de ficar. Aqui estamos de passagem. E há uma casa, e há uma morada preparada para cada um de nós. E estaremos nela, se tivermos aceito o caminho que o Senhor, Deus, nosso Pai, preparou para nós, enviou a nós, que é o seu Filho Jesus. Meu desejo, minha oração, querido, querida, que se você ainda não tem essa experiência, ainda não fez essa escolha, que é aquela escolha que faz toda a diferença na vida, porque ela tem a ver com o nosso destino, ela tem a ver com o fato de que um dia estaremos na eternidade, todos nós, mas não bastará estarmos na eternidade. É preciso que, lá estando, nós estejamos com Deus, nós estejamos com o Pai, nós estejamos na casa do Pai, nessa pátria celestial que a Bíblia chama de céu. O céu é onde Deus está. O céu é onde Deus quer que nós estejamos. Jesus disse aos discípulos dele: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esse sempre foi o desejo do Senhor Jesus. De onde Ele está, nós estejamos com Ele e estejamos para sempre. Meu desejo, minha oração, querido, é que você, se já tem feito essa escolha, permaneça nela. Saiba que aquele que prometeu é fiel. Saiba que Jesus fez de tudo para atrair você, para conquistar você, para trazer você de volta para a comunhão do Pai. E um dia Ele estará te conduzindo à presença e à casa do Pai. E você que não tem feito essa escolha, não tem tomado ainda essa decisão, reflita sobre a sua vida. Você estará lá, sim, se você tiver feito a sua decisão, se você tiver entrado pela porta, trilhado o caminho que é Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, como o único que pode te levar a desfrutar dessa experiência gloriosa, que é estar na presença do Pai, que é estar na casa do Pai para todo o sempre. Faça isso e a bênção será sua, a alegria do Senhor e a paz do nosso Deus alcançará seu coração para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique esta palavra à vida e ao coração de cada um de nós. Amém. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar.
Cristo vão morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome e te damos graças por termos vivenciado esses momentos tão especiais em nossas vidas. Tempo, ó Deus, em que te cultuamos, em que adoramos o Senhor com hinos, com cânticos, ó Deus, e em que fomos alcançados pela Tua palavra, ó Deus, que veio nos lembrar que aqui neste mundo nós somos peregrinos e que o Senhor já tem uma morada preparada para todos os seus. Pai, te agradecemos porque tantos de nós aqui, tantos daqueles que hoje nos acompanham, já têm tomado esta decisão, já têm essa experiência como um fato na sua vida e na sua história. E hoje pedimos-te por aqueles, Pai, que ainda não têm entendido assim, que ainda não têm tomado essa decisão, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa operar em suas vidas de tal maneira que não continuem adiando essa escolha, não continuem adiando essa decisão. Pelo contrário, Pai, que busquem a Tua presença e possam manifestar a sua fé em Jesus, Teu Filho, como o único caminho, como o único que pode, de fato, levá-los à Tua presença, trazê-los de volta para Ti, ó Deus, enquanto vivem neste mundo, e levá-los para Ti quando sua caminhada aqui terminar. Faz esta obra, Senhor, nessas vidas. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez por esse tempo precioso. Pedimos que o Teu Espírito Santo complete, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!